Antes do comportamento. Irmãos, uma boa tarde, bom dia, uma boa noite, a paz do Senhor. Irmãos, nossos jovens estão passando pelo ensino, o nosso professor, tatuagem, Diácono Alessandro. Na primeira vista, o que você acharia dele? O que viria no teu coração? Que? Ladrão, né? Quando o celular vai aqui. Por quê? Porque na aparência a gente já atribui algum valor. Na aparência, né? A gente olha para um jovem bem vestido e está em nome de Deus. Por quê? Porque está bem vestido. O nosso olhar, ele só vai, né? Essa compreensão de alguém, ele só vai até onde a nossa vista alcança, né? Porém, a verdadeira mudança mesmo, ela ocorre de onde? De fora para dentro, não é isso? De dentro para fora. Ou seja, a operação que o Espírito Santo faz em nós é aqui dentro, na alma. Na alma. E a alma sendo regenerada, sendo transformada, sendo mudada pelo Espírito Santo, eu então, agora, renovado pelo Senhor, vou fazer o quê? Hoje eu não gosto mais de me vestir assim, todo malucão, cabelo comprido, com trança e tudo, não. Eu quero ser diferente agora. Eu quero me comportar, eu quero agir de modo a agradar o Senhor, porque Ele me salvou, Ele é o meu Deus, então eu quero agradar a Ele. E isso, meus amados irmãos, é tão importante. Por quê? Fazer a vontade do Senhor, porque nós temos a nossa própria vontade. Não sei se alguém aqui gostaria de livre e espontânea vontade de estar aqui agora, mas eu sei que por alguma razão você está, e isso já faz toda a diferença, porque às vezes, meus amados irmãos, a nossa vontade, às vezes ela fica inclinada a fazer coisas que não agradariam a Deus, mas você, sendo liberto do pecado, a tua consciência agora vai te agradar ao Senhor, a ponto de você, olha isso, você até gostaria de fazer alguma coisa, mas você sabe que não agradaria a Deus, e você consegue renunciar isso para poder fazer a vontade de Deus e agradá-lo. É o que mais ou menos Jesus faz. Por exemplo, quando Jesus estava lá no Getsemane, ele fala assim: Pai, passa de mim este cálice. O que seria esse cálice? A gente vai pular essa parte, mas eu ponto aqui: Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, que todo mundo aqui às vezes quer um celular novo, às vezes você quer aqui um computador, notebook, quer enfim, uma eletrônica ali, alguma coisa que precisa. Porém, meus amados irmãos, qual é a principal necessidade da nossa vida? A ela. Qual é a principal necessidade da tua vida? A principal coisa que tu precisa na tua vida? Qual é? Oi? Como assim? A gente precisa de muitas coisas. Da a gente almoçou. Daqui a pouco vamos lembrar. Mas a necessidade que nós temos, um pouco. Mas de todas as coisas que a gente precisa, qual é a mais importante? Deus. Muito bem, Jesus. Então percebe, irmãos, que por mais que nós quiséssemos alguma coisa, até porque precisamos dele, de muitas coisas, uma roupa nova, enfim, um shampoo, qualquer coisa que você precisa. Mas Jesus ele fala assim na oração do Pai Nosso: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso reino, seja feita o quê? A tua vontade. É o que Jesus está ensinando. Que seja feita a vontade dele, e não a nossa, né? Então percebe que a vontade de Deus, que a gente deu no texto anterior, ela é o quê? 3 características assim: ela é boa, perfeita e agradável, né? Ela é muito boa, irmãos. A vontade do nosso Deus para a tua vida, o que nosso Deus decidiu para você fazer, é o melhor para a sua vida. Ela é perfeita, não tem falha, não tem erro, não tem nenhuma sombra de variação. Ela é agradável, ela é maravilhosa, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é encontrada onde? Onde? Nos sonhos?
Onde é encontrada a palavra? Eu até falei isso. Na Bíblia, na palavra. Enfim, bora lá. O que rompeu a comunhão do ser humano com Deus? Meus amados, uma perguntinha aqui de novo. Eduarda, na tua opinião, Eduarda, o ser humano, Adãozão, lá no Jardim do Éden, ele foi criado com uma falha, com um erro? O quê? Foi criado perfeitinho, né? Muito bem, não tinha nenhum erro. Irmãos, Adão, assim como toda a humanidade, qual era a intenção de Deus? Que a gente fosse correto diante dele, né? Que a gente fizesse a sua vontade, que a gente fizesse tudo aquilo que fosse agradável ao Senhor, crescesse e se multiplicasse. Esse era o plano do Senhor. Porém, existe algo chamado obediência, e ela só pode ser exercitada se o ser humano tiver capacidade para isso. Ou seja, eu posso obedecer a Deus, ou eu posso desobedecer ao Senhor. Então o Senhor faz uma prova com Adão, coloca ali um jardim, coloca ali uma árvore e diz: Adão, primeiro mandamento, né? Não coma dessa bendita árvore que está aí, daquele fruto. Só que ele peca, ele desobedece ao Senhor. E o pecado, meus amados irmãos, não importa qual seja, ele é sempre um pecado muito grave. Por quê? Uma perguntinha para os irmãos, porque eu sei que não vai cair depois nas perguntas depois. Quem sabe qual é o salário do pecado? Muito bem. Mas uma coisinha, o pecado, ele é alguém? É uma pessoa, né? Mas o apóstolo Paulo, para nos ensinar esse ensino espiritual aí, que é bem complicado, ele considera o pecado como se ele fosse uma pessoa. Ele não é, mas é como se ele fosse. Tá, o pecado então seria o nosso patrão do mundão aí, é o patrão dele. Por quê? Porque toda pessoa que peca, ela é o quê? Segundo João lá, João fala, é escravo do pecado. Aquele que o soldado falou na reunião, foi ontem? Foi sábado. Na reunião, dizendo o seguinte: olha, infelizmente muitos jovens, né? Às vezes eles têm aquele pensamento assim: não, quando eu for mais velho, eu vou servir Jesus. Eu vou aproveitar minha juventude no mundão aí com ele, seja o que Deus quiser. Só que tem uma questão aí, irmão. Uma coisa que eu sempre ensinei para os nossos adolescentes, quem está aqui vai lembrar: Deus, quem é que condena o homem? É Deus, é o Senhor quem condena. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: um adolescente sem Jesus, eu escolheria condenar ele? E aí? Sim ou não? Se um adolescente, 13 anos, um homem sem Cristo, para onde ele vai? Para o céu? Ele vai para onde, irmãos? Você sabe o que é isso, né? Muito bem. Ele vai ser condenado, irmão. Já é condenado, na verdade. Então percebe que nós não somos mais, como é que eu poderia dizer aqui a palavra? Não é inocente. Percebe que nós não somos mais ignorantes, não andamos mais nas trevas, para que aquele grande dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Então, meus irmãos, percebe que o nosso Deus, Ele te ama muito. E por te amar, Ele te morreu na cruz por nós. Mas Ele morreu na cruz, irmãos, não para que a gente vivesse no pecado 60 anos e depois, para que a gente chegasse em vida e dizer: não, agora eu vou servir Jesus. Não é assim que acontece. Todo jovem, como foi citado agora mais cedo, Daniel, Ananias, Israel, Azarias, Davi, na sua juventude também, foram homens, jovens, que deram exemplo a gente de jovens que beberam ao Senhor e renunciaram, irmãos. Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: não, mas a geração de hoje, de jovens, é muito tentada porque tem celular, tem tecnologia, tem rede social, tem Facebook, Instagram, TikTok, por aí vai. São infinitas redes sociais. Então é muita informação, é muito conteúdo que não presta. Toda hora ser bombardeado com esse tipo de conteúdo, então é muito difícil. Mas sabias que cada geração tem a sua aprovação? Cada geração ela tem o seu momento de tribulação. Da mesma proporção que você tem conteúdo que pode te prejudicar, você tem conteúdos que podem edificar na sua vida. Você tem acesso a muita informação de Deus também.
Assim como o diabo utiliza a tecnologia para destruir a vida de muitos jovens, o nosso Deus tem usado muitos homens de Deus também como instrumento para edificar a vida de muita gente, de muitos jovens também. Então percebemos, meus amados irmãos, como nosso Deus tem agido para abençoar a sua vida, por meio de um celular, por meio de uma rede social, por meio da tecnologia. Tá? Então a gente vê aqui, ó, um instantinho só, não vai não. Olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravar o seu ouvido para que não poder pedir, ouvir. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ai, irmão, eu vivo minha vida do jeito que eu quiser, infelizmente, porque a gente pensa assim. Então vou fazer o quê? Vou viver minha vida, vou fazer os pecados ocultos, e depois eu vou orar, posso ter dois dias, vai me abençoar, Deus vai me ouvir, Deus vai me dar emprego, Deus vai me abençoar nos estudos. Só que, será que Deus ouviria essa pessoa? Ouviria, Tiago? Uma pergunta mais geral, baseada naquele texto ali de Isaías 59. Deus ouve pessoas que estão em pecado? O que vocês acham? Que vivem no pecado? Deus ouve? Aquele texto ali diz que não, porque está separado de Deus. Mas uma pergunta: e se alguém, por alguma razão, ouve uma palavra e se arrepende do seu pecado, aí naquela condição ali, Deus ouviria ele? Sim, ouviria. Mas percebe que está havendo uma mudança no coração dele. Ele se arrependeu dos seus pecados. Uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui, agora parada. Deixa eu olhar bem. Não estou vendo você, né? A jovenzinha aqui, um rapaz aqui. Como é seu nome, cidade? Oi? Rafael. Uma perguntinha aqui, senhor, aqui. Ele está falando aqui sobre pecado, que Deus não ouve pecadores. E Isaías está dizendo ali, confirmando isso, né? Dizendo que Deus não ouve os pecadores. E eu falei também que se a pessoa se converter a Cristo, Deus então ouvirá, porque houve uma mudança na vida dessa pessoa. Soldado, qual é a mensagem que pode salvar a vida de um jovem? O que tu diria para alguém que precisa ouvir Jesus? Jesus salva. O que tu diria? Alexandre, né? Que Jesus te ama. O que mais acrescenta sobre essa palavra aí? Jesus salva. O que mais? Lembrando que tem que salvar aquela pessoa ali. Jesus tem que salvar ela. Mas o que precisa dizer para essa pessoa? Jonas. Uma palavra? Não, pode ser uma frase inteira. Baseado naquele texto ali, para Deus poder ouvir aquela pessoa que está em pecado e que se arrepende do pecado dele. Para pegar de mais arrependimento, pessoa. Muito bem. É necessário arrependimento. Sem arrependimento, há perdão de pecados? O que vocês acham? Então percebe, irmãos. Quem é perfeito aqui, levanta a mão. Então, olha a cabeça nisso. Em algum momento da vida de vocês vão pecar. Correto ou não? Pode acontecer. Não é agradável a Deus que aconteça, mas pode acontecer. Aí uma pergunta: a pessoa me diz assim, ó, o jovem diz assim: não, poxa vida, eu vou pecar aqui e depois eu peço perdão. Aí a pessoa vai e diz: não, Deus me perdoe. Sabe que Deus perdoaria essa pessoa de fato? Sendo que ela planejou isso. Ela planejou dizendo: não, eu vou fazer voluntariamente isso aqui. Você não está sendo nem tentado, ela está caminhando, está mergulhando no pecado. E ela diz: não, eu vou falar, vou expressar em palavras, Deus me perdoa. Será que a pessoa foi de fato perdoada? Não. E por que não? Emerson. 2. Por que não, Cauã? A partir de novo.
É. Muito bem, ela não planejou. E se ela planejou, ela então não está perdoada. Por quê? Porque não se arrependeu. A pessoa não foi sincera no arrependimento dela. Outra perguntinha para vocês. Deixa eu ver, estou com arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, a pessoa também crê que Cristo é o Senhor. Olha essa palavra, ela fica bem complicada, não vai? Bora lá. Ela se arrependeu de verdade. Ela então acredita que Jesus é o Salvador do mundo, é o único Salvador. Porém, ela, por conta da vida de pecado dela, ela acredita assim que não teria salvação. A pessoa se arrependeu, ela quer que Cristo é o Senhor, mas por conta da vida de pecado, ela então acredita que não tem jeito para ela. Minha pergunta para vocês: se essa pessoa vier a perecer naquele momento, para onde ela vai? Vocês entenderam a pergunta? Tiago. Eu acredito que ela tem que se perdoar também, entendeu? Abandonar o seu tipo de pensamento e começar uma nova vida a partir dali. A partir do arrependimento dos pecados. Foi uma boa colocação. E os demais? Felipe. Seguindo o raciocínio do João, eu acredito que a pessoa se perdoou, ela quer estar salva, ela quer Cristo Jesus salvo, mas ela tem esse pensamento. Eu acredito que ela tem que se perdoar e buscar mais a Deus. Alice, uma terceira opinião sobre isso. Bora tentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Bora pegar um exemplo da Bíblia. O ladrão é cruz. A princípio, os dois ladrões criticavam Cristo, falavam mal dele, julgavam, espraguejavam ele. Porém, num dado momento ali, um deles então reconhece, começa a falar com Jesus dizendo: sim, aquele ali, ele é diferente, ele não é um ladrão como nós, ele realmente, ele não fala com essas palavras, né? Mas ele diz: olha, isso aqui é diferente, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é justo. Então ele diz o seguinte para o Senhor: ao menos lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cauã, ainda não perdi a esperança em ti, saudade. O que foi que Jesus falou para ele? Ele quer cantar com a hora. Débora, o que foi que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo. Onde, irmãos? No paraíso. Agora, olha a pergunta. Será que ele, quando ele diz assim: Senhor, ao menos lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, na mente do ladrão, ele estaria onde? No paraíso? Ele não estaria no paraíso. Porém, algo aconteceu nele que fez toda a diferença. Ele então, claro, né, se arrepende dos seus pecados, porque sem arrependimento não há, né, perdão dos pecados. E ele também reconhece que Cristo é de fato o Senhor. Isso fez toda a diferença. E faz a diferença de qualquer pessoa. Definição da palavra pecado origina-se do grego amartia, que sugere errar o alvo, desviar-se do rumo. Irmãos, qual é o nosso alvo em relação à palavra pecado? Ela diz que é errar o alvo, né? Oi? Sim. Então, irmão, a palavra pecado, o significado dela é errar o alvo. Mas quando a pessoa peca, ela erra o quê? Qual é o alvo? O quê? O céu? Não, não é o céu. Jesus? Também não. A pessoa erra quando ela pega. Errar um alvo. Que alvo é esse?
Não? Samuel? Ela? Pergunta difícil, né? Vai cair na prova depois. Olha, errar o alvo é a vontade do Senhor, é a palavra dele. Todas as vezes que eu tento guardar o mandamento da palavra do Senhor, eu me desvio dele, eu estou pecando. Mentir é pecado? Por quê? Porque é uma palavra contrária, eu estou errando um mandamento ali. Que mandamento eu estou errando? Não, mentais uns aos outros. Roubar é pecado? Quem sabe dizer um outro exemplo de pecado? Tiago, um exemplo de pecado? Qual? Fornicação. Jonas? Matar, né? Alice? Adultério. Eduardo, um exemplo de pecado? Qualquer um. Se bebedar, né? Pecado também, muito bem. São diversos ali. E por que a gente sabe que é pecado? Porque a Bíblia condena, não é a vontade do Senhor. Lembrando, né? Pode passar isso. O que é pecado, né? Transgressão. Hebraico, peixa, né? Peixe. Desobediência arrogante, ultrapassar limites. Pecado, no hebraico, shatatá, errar o alvo, intenção errada. Iniquidade também, né? No hebraico, avon, perversão, distorção do que é certo. Irmão, segundo a vontade de Deus, o que é certo, tudo aquilo que é agradável a Ele, tudo aquilo que é cumprido na palavra do Senhor. Então, se a gente foge dela, logo caímos nesse erro aí chamado pecado. Irmão, uma pergunta mais séria agora também de novo. Quem já leu a Bíblia toda? Quem já leu o Novo Testamento inteiro? Quem já leu um livro da Bíblia todo? Graças a Deus apareceu um pouquinho ali. Tiago, qual livro do todo? Alice? Jonas? Muito bem. Sim. Gênesis, doutor do Gênesis. Muito bem. Quem mais doutor da Bíblia? Não, o livro. Apocalipse também? Muito bem. Deu marca dele, irmão? Muito bem. Irmão, tá, eu também não li a Bíblia toda ainda. Tá? Um monte de livro, mas não li ela toda ainda. Mas é uma pergunta que eu tenho para os irmãos. E se a gente cometer algo que a Bíblia está proibindo, mas a gente não sabe que a Bíblia proíbe, porque a gente não leu ela, né? Toda ainda, ou não leu várias partes dela. Como ficamos diante do Senhor? Como fica a situação desse jovem aí que, por exemplo, né? Não leu a Bíblia, não sabe o que está escrito nela, aí cometeu algo que a Bíblia considera como pecado, mas ele não sabia que era pecado. Como é que essa pessoa fica, se jovem fica diante de Deus? Por quê? Porque a ignorância, irmão, não tem parte na vida alguma que diz que ela justifica o pecado. Deixa eu escolher um jovem aqui. Jonathan. É no plural, né? Jonathan. O que justifica o pecado? A graça de Deus. Né? Tem várias palavras que podem entrar nisso aí. O sangue de Jesus, o perdão do Senhor. Né? Quando Ele nos perdoa, então aquilo ali é apagado, meu filho. Já era, acabou tudo, limpou tudo. Você está puro, você está justificado do pecado. Mas somente se o Senhor nos perdoar. Mas para Ele nos perdoar, é necessário o quê? Arrependimento. Sem arrependimento, não há. Tá ainda. A relação com Deus, novamente, só pode ser restaurada através de Cristo. Irmão, pode imaginar o seguinte: pode separar dois povos no mundo aí. Dois povos, toda a humanidade. Pode separar dois grupos. Caída se chama justamente essas pessoas mundanas,
crente que aceitou Jesus, e a pessoa que aceitou Jesus, que se tornou igreja, né? A igreja que aceitou Jesus, como é que a Bíblia chama ela? É descendente de quem? De? Olha a Jesus, glória a Deus. Nós somos descendentes de Cristo, meus amados irmãos. Se teve lá o primeiro Adão, Jesus é o quê? O segundo Adão. E nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos descendentes de Cristo. Se os descendentes de Adão é segundo a queda, né, carnais, vivem no pecado, a geração, a descendência de Cristo, ela não vive no pecado, ela tem um viver santo, então uma santificação, né? Temos um viver santo, um viver diferente, um viver segundo a palavra de Deus, um viver que teve o seu entendimento transformado e agora experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então percebe que o jovem que vive segundo a vontade de Deus, ele é diferente do jovem lá de fora.